Olá, Shabbat Shalom para todos, tudo bem com vocês? Queridos, este é o segundo vídeo que eu estou gravando no dia de hoje, ok? E eu vou começar com este título. Este é o título do vídeo: A falácia adventista da lei moral e da lei cerimonial. A Bíblia Sagrada, ela fala que a lei está dividida entre lei moral, os 10 mandamentos, e lei cerimonial, os outros preceitos registrados em um livro por Moisés. Repito, a Bíblia ensina que a lei está dividida em duas partes: lei moral, os 10 mandamentos, e lei cerimonial, todas as outras leis escritas por Moisés. Pois bem, este é um ensino da Igreja Adventista do Sétimo Dia, seguindo a sua mentora, tutora e profetisa e mãe Ellen White. Repito, este é um ensino originado na Ellen Gold White. No que diz respeito à Igreja Adventista, ela segue rigidamente o que diz Ellen Gold White em vários dos seus livros. E aqui nós vamos fazer uma rápida busca se realmente procede esta divisão de lei moral e lei cerimonial. Ou seja, lei moral, os 10 mandamentos, é eterno, nunca vai ser revogado, durará para todo sempre. Lei cerimonial foi revogada na morte de Cristo. E para que fique mais claro para vocês, queridos, já expliquei o que é a lei moral. Para os adventistas, a lei moral diz respeito ao decálogo. Mas veja que o objetivo da Igreja Adventista não é propagar para o mundo os 10 mandamentos, mas sim o sábado. Daí eles usam de subterfúgio, de sutileza, e dizem: a lei moral são os 10 mandamentos. Mas veja, o intuito da Igreja Adventista, seguindo Ellen Gold White, é propagar a guarda do sábado para as nações. Ok? Isso é uma sutileza, isso é um subterfúgio, isto é um argumento falacioso. E por lei cerimonial, aqui é onde eu peço a sua atenção, vou te dizer o que é lei cerimonial. Lei cerimonial, não basta te dizer que são os outros mandamentos escritos por Moisés. Vou dar um exemplo. Por lei cerimonial, lei que foi abolida na morte de Cristo, os adventistas focam o que? Os sacrifícios, as luas novas, os vários feriados, a circuncisão, e aí vai. Por aí você já tem uma noção do que é lei moral, 10 mandamentos, e lei cerimonial, a lei dos sacrifícios, a lei levítica. Como se, eu quero aqui fazer uma ressalva, a lei dos 10 mandamentos também é uma lei levítica, ok? Eu quero só deixar isso bem claro, tá bom? Então, esta divisão de lei moral e lei cerimonial, nós vamos aqui analisar à luz da Bíblia se realmente os judeus eles faziam tais distinções. Se para os judeus apenas os 10 mandamentos era entendido como uma lei moral e uma lei eterna. E os demais mandamentos? Será que os judeus entendiam que era apenas um cerimonialismo que deveria ser abolido na morte do Messias, na vinda do Messias? Isso que nós vamos ver. Mas eu quero trazer aqui 2 mandamentos que na ótica adventista são representantes do que se chama lei moral e lei cerimonial. Bom, vamos trazer aqui o sábado, que representa a lei moral, e vamos trazer a lei dos sacrifícios e da circuncisão, representantes da lei cerimonial. Agora, entenda, eu quero que você guarde isso. Para os adventistas do sétimo dia, a lei cerimonial
composta de sacrifícios, circuncisão, lua nova, festas e outras coisas, ela foi abolida na morte de Cristo. A lei moral, representada no sábado, ela permanece, é uma lei eterna, é lei de Deus. A outra é de Moisés e foi abolida. Ok, meu irmão? Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui com o argumento adventista. A lei moral é uma lei superior, é uma lei eterna, é uma lei que não pode ser abolida, é uma lei que não passa. Sendo assim, então a lei moral, representada no sábado, ela está acima da lei cerimonial, representada nos sacrifícios e na circuncisão. Ok, meu irmão? Se o sábado está acima da circuncisão, por ser lei moral, e acima dos sacrifícios, porque o sábado é uma lei moral, logo, os sacrifícios e a circuncisão, por serem lei cerimonial, estão abaixo. É uma lei, vamos dizer, subalterna em relação ao sábado, é uma lei inferior, é um mandamento menor. E este ensino de mandamentos maiores e menores, ele está na Bíblia Sagrada. Aliás, diga-se de passagem que em todo código de leis, existem preceitos ou mandamentos maiores e menores. Com a lei de Deus, ou lei de Moisés, não é diferente. Vou lhe mostrar bem aqui. Mateus capítulo 5. Olha o que diz aqui. Ó. Mateus capítulo 5. 17. Atente bem. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então aqui Jesus ele já deixa bem claro que na Torá, na lei, e aqui eu quero deixar bem claro que a lei aqui em questão aqui é a Torá composta de 613 mandamentos, segundo os rabinos, e aqui eu vou trazer a discussão como citação rabino Maimônides, Moshe Maimônides. Tá bom? Ele contabilizou, ele contou, e também o Targum, o Targum do Pseudo Jonathan Ben Uziel, diz que a Torá é composta de 613 preceitos. Então, entenda que quando Jesus diz, não penseis que eu vim revogar a lei, no hebraico Torá, no grego nomos, ele não tem em vista apenas os 10 mandamentos, conforme falaciosamente ensinam os adventistas. Por Torá ou por nomos ou lei, entendamos aqui 613 preceitos. Ok, meu irmão? Mas vamos lá. Cristo aqui ele fala em mandamentos maiores e menores. E por que eu trouxe esta citação? Para que você já fique sabendo que em todo código de leis existem preceitos maiores e menores. E no código mosaico, na lei de Moisés, ou Moshe, não é diferente. E o próprio Jesus mostra, qualquer que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, será chamado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ok, meu irmão? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, se o sábado é lei moral e a circuncisão e o sacrifício são lei cerimonial, uma lei inferior,
Então, os próprios adventistas eles dizem que a lei moral não passa e é inviolável. Então a pergunta é o seguinte: sendo assim, agora nós vamos aqui para algumas passagens que mostram que o sábado ele foi violado. E uma lei moral, ela não pode ser violada sob hipótese alguma. Ok, meu irmão? Uma lei moral, até onde eu possa entender as coisas, ela não pode ser violada sob hipótese alguma. E eu estou aqui usando moral no sentido adventista do sétimo dia. Ok? Depois eu vou explicar para vocês. Eu digo logo aqui. De acordo com a Bíblia Sagrada, para os judeus, toda a lei dada no Sinai por Moisés, tanto faz os 10 mandamentos como os demais preceitos, eles tinham caráter moral. Nenhum mandamento dado aos judeus é de caráter que não seja moral. Ainda mesmo aqueles que se tem por cerimonial, que pertence ao cerimonialismo judaico, a liturgia judaica, mas até mesmo estes preceitos, eles têm um caráter moral. Eles têm uma natureza moral. Se guardados, se observados, eles elevam a moral do adorador. Quando são transgredidos, seja qual for o mandamento do 613, a moral do adorador fica lá embaixo. Então não existe nenhum mandamento na lei, na Torá, que não tenha um caráter moral. Essa divisão de lei moral e lei cerimonial foi inventada pelos adventistas, e aqui eu quero ser muito sincero. É óbvio que antes dos adventistas já tinha essa noção de lei moral e lei cerimonial. Mas esta ênfase de lei moral e lei cerimonial na igreja adventista, ela existe apenas para focar o sábado, para trazer holofotes para o sábado. Esta é o objetivo. Na igreja adventista, essa insistência em ensinar que existe lei moral e lei cerimonial, o único objetivo é enaltecer o sábado. É só isso, meus irmãos. Então vamos lá. De acordo com a Bíblia Sagrada, vamos começar por quem? De acordo com a Bíblia Sagrada, o próprio Jesus Cristo, ele aboliu, ou melhor, ele violava o sábado. Vamos aqui. De acordo com a Bíblia Sagrada, vamos aqui para João, capítulo 5 e versículo 18. João 5, 18. O que diz aqui? Em face disso, os judeus mais intensamente tentavam matá-lo, porquanto não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Quem é que está dizendo que Jesus violava o sábado? É João. João aqui está fazendo uma avaliação sobre o ministério de Jesus e sobre a visão, sobre o ministério de Jesus e sobre a relação de Jesus com os fariseus, com os judeus. E aqui é o autor, é João, quem está avaliando. E é ele quem está declarando, João é ele quem está declarando, não os judeus, os inimigos de Jesus, mas o escritor, ele está dizendo que Jesus violava o sábado. O que ele diz? Em face disso, os judeus mais intensamente tentavam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também que dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, para o autor sagrado aqui, o ato de Jesus em trabalhar no dia do sábado, ficava evidente duas coisas. Primeiro, que ele estava violando o sábado. Segundo, que quando ele dizia que era filho de Deus, para o autor sagrado aqui, ele era visto como igual ao Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, e assim se fazia igual a Deus. Ok, meu irmão? Então as duas coisas aqui, elas são verdadeiras. Tanto que Jesus violava o sábado, como que Jesus também se declarava Filho de Deus, fazendo-se igual a Deus.
E Jesus realmente, ele dizia que era filho de Deus. E assim ele se fazia igual a Deus. No grego nós temos para igual e son, igual. Ok, meu irmão? Então eu quero lhe mostrar logo aqui que Jesus, ele violava o sábado, sim. Agora eu quero lhe explicar uma coisa. O fato de Jesus violar o sábado não o fazia um transgressor da lei. Como professor, o fato de Jesus violar o sábado não o fazia um violador da lei, um transgressor da lei. Eu vou lhe mostrar, ok? Vamos lá. Lá em Mateus 5,17 ele diz: não penseis que eu vim revogar, abolir a lei ou os profetas. Veja que, bem aqui, ó, nós temos o que? O verbo li ou. Para violar, nós temos o verbo li ou. Violar, este mesmo verbo, ele aparece bem aqui em Mateus 5,17. Olha, o que diz aqui, ó. Mateus 5,17. Ó, para não penseis que vim abolir ou revogar. Está aqui, ó. Revogar ou anular. No grego nós temos, ó, katalissai. Veja que o radical li está aqui, ó. Nós temos lá li ou. Aqui nós temos katalissai, revogar. Então está anexado o violar de João 5,18, Jesus violava o sábado, está de uma certa forma anexado ao revogar ou anular de Mateus 5,17. Então eu estou lhe mostrando que o fato de Jesus violar o sábado não o fazia um anulador ou um violador ou um transgressor da lei. Não fazia. Jesus, ele cumpriu a lei em todos os seus pontos. No entanto, ele era um violador do sábado. Mas por quê? Porque ele estava cumprindo a lei. Pasmem, por incrível que pareça, pode parecer paradoxal, mas Jesus, ele estava violando o sábado para cumprir uma lei maior. A lei que preserva a vida. Então vamos lá, queridos. João 7,22. Aqui é um outro exemplo aqui, ó, de um momento em que o sábado, que para os adventistas é um mandamento inviolável, é um mandamento eterno. Então nós temos aqui um outro momento em que, segundo eles, o sábado, por ser eterno, por ser moral, é eterno. Mas nós temos aqui um outro momento em que o sábado, um mandamento moral, é violado por causa de um mandamento cerimonial. João 7,22. O que diz aqui? Vamos lá. Em razão de Moisés vos ter dado a circuncisão, para os adventistas circuncisão é lei cerimonial, e foi cancelada, não que ela proceda de Moisés, mas dos pais, também no sábado circuncidais um homem. Se um homem pode receber a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, estáis irados contra mim por ter curado um homem todo no sábado? Então vamos lá, meu irmão. Sábado, para os adventistas, é lei moral, é lei eterna, é lei superior. Circuncisão, lei cerimonial, lei passageira, lei abolida. Então, como explicar se o sábado realmente é superior à circuncisão? Como explicar que um mandamento menor, eu estou falando aqui na ótica adventista, como explicar que um mandamento efêmero, maior, que foi abolido, tinha precedência ao sábado? Para ficar mais claro, como explicar, como é que pode um mandamento moral, um mandamento superior, ser violado por causa de um mandamento inferior, que é a circuncisão? Ora, meus irmãos, veja aí a falácia da igreja adventista. Já expliquei para vocês, no judaísmo, tanto o sábado
como a circuncisão, são mandamentos morais e são vistos como mandamentos eternos. Mandamentos eternos e de caráter moral. Ainda que seja verdade que a circuncisão seja catalogado como um preceito cerimonial, todavia o cerimonialismo judaico tinha um caráter moral. Então não existe essa ideia de lei moral e lei cerimonial. Para os judeus, todos os mandamentos são de caráter moral. Essa divisão de lei moral e lei cerimonial é vamos dizer, um arranjo pedagógico. Só isso. Tá bom? Então eu quero lhe dizer o seguinte: se o sábado aqui é violado por causa da circuncisão, porque está escrito na lei que teu filho, está escrito na lei, vamos ver aqui em Gênesis 17, 10 a 14, você vai ler que todo filho macho, ao 8º dia, necessariamente tem que ser circuncidado. Mesmo que ele completasse 8 dias de nascido no sábado, deveria ser circuncidado. Você sabe o que isso significa? A circuncisão no dia do sábado anulava o sábado, ou seja, violava o sábado. E é isso que Jesus jogou na cara dos fariseus. É isso que Jesus jogou na cara dos fariseus. Então, não somente Jesus violava o sábado por uma questão superior, porque estava fazendo a obra de Deus, mas os próprios sacerdotes no templo, eles violavam o sábado quando acontecia de que naquele dia uma criança completava 8 dias. Circuncidar era uma obra? Era. Fazer uma circuncisão requeria algum esforço, tinha obra. Mas era necessário ser efetuado. Os homens eles tinham que escolher entre guardar o sábado e não circuncidar, ou circuncidar e não guardar o sábado. E para isso eles tinham que ver qual era o mais importante dos dois. O que era mais importante? Era guardar o sábado e deixar a criança sem circuncidar, ou era circuncidar e violar o sábado? O mais importante era este: circuncidar e violar o sábado. E o sábado ele era sim violado quando uma criança era circuncidada naquele dia. Está bem aqui, ó. Em razão de Moisés vos ter dado a circuncisão, não que ela proceda de Moisés, mas dos pais, também no sábado circuncidais um homem. Se um homem pode receber a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, estáis irados contra mim por ter curado um homem todo no sábado. Ora, meus irmãos, os adventistas dizem que a circuncisão foi abolida na morte de Cristo, o que é verdade. Pelo menos isso eles acertaram. Mas aqui eu vou fazer um raciocínio com vocês. Você lembra que Jesus falou em mandamentos maiores e menores? Pois bem, na escala, o mandamento maior é a circuncisão, porque o sábado era violado por causa da circuncisão. Então vamos lá. Se a circuncisão, um mandamento superior, um dos maiores mandamentos, em relação ao sábado é o maior, foi abolido na morte de Cristo, ora, se o maior, se o mais alto, se o superior foi abolido, meus irmãos, é uma questão de lógica, racionalidade. O sábado também foi abolido na morte de Cristo. E é isso que Colossenses 2, 16 e 17 diz: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de lua nova, ou das festas, ou dos sábados, que são sombra dos bens vindouros, mas o corpo é de Cristo. O apóstolo Paulo chama todas as coisas, festas, luas novas, sábados, festividades, comer, beber. Ele diz que tudo isso é sombra, mas a realidade é o corpo de Cristo. Hoje nós vivemos na realidade e não nas sombras. As sombras passaram. É isso que Paulo está dizendo. As sombras, as festas, as luas novas, os sábados, tudo isso passou. Assim como a sombra passa, isso passou. Nós vivemos hoje na realidade, e a realidade é Cristo. Ok, meu irmão? É isso que Paulo tem em mente. Vamos lá. Mateus 12, 5 é um outro exemplo de violação do sábado. Mateus capítulo 12, versículo 5. O que diz aqui? Ou não lestes na lei que nos dias de sábado
Os sacerdotes no templo profanam ou violam o sábado e permanecem inculpáveis. Está bem aqui, Jesus ele recorreu à passagem de Números 28, 6 a 10, onde lá se diz que eram oferecidos sacrifícios todos os dias, inclusive no dia do sábado. E no dia do sábado os sacrifícios dobravam. Todos os dias no templo se oferecia um sacrifício pela manhã, às 9, e outro às 3 horas da tarde. Mas esses sacrifícios, além deles, havia o sacrifício do sábado. E dobrava a oferta de sacrifícios. Dobrava no dia do sábado. E essa ação de se sacrificar, de se ofertar no dia do sábado, na verdade, consistia numa violação do sábado. E Jesus, como um grande perito na lei, como um grande rabino, ele usou esse expediente contra os judeus e disse: ora, vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Eis aqui está quem é maior do que o templo. Por que os sacerdotes ficavam sem culpa? Primeiro, porque a lei dizia que era para sacrificar todos os dias. Segundo, porque os sacrifícios eram realizados no templo. Então, pelo fato de serem realizados no templo, eles ficavam inculpáveis. Daí, Jesus ele fez um paralelo. Ora, se os sacerdotes, ou se o templo inocenta eles, os sacerdotes, quanto mais eu, o verdadeiro templo, inocento os meus discípulos. Eis aqui está quem é maior do que o templo. O templo dos judeus ali, meus irmãos, na verdade eles apontavam para o verdadeiro templo que é Jesus. Os sacrifícios ali realizados dentro do templo apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo. O sábado, com todo o seu descanso, apontava para o verdadeiro sábado, para o verdadeiro descanso que é Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz que a lei contém as sombras e não a exatidão. Está lá escrito em Hebreus 10, versículo 1. Tendo a lei a sombra e não a exatidão das coisas. Ok? Então vamos lá. Eu quero ainda dizer para vocês que eu quero chamar a atenção ao seguinte, ó, o verbo violar que nós temos em João 5,18, liou, ele aparece também na palavra kataliou, em Mateus 5,17, aparece também na palavra lissas, em Efésios 2,15. Em todas essas passagens nós temos a ideia de violar, de desmanchar, de desfazer. Okay? Lá em Efésios 2,15 diz que a lei foi desfeita na morte de Cristo. Lá em Mateus 5,17, Cristo diz: não vim abolir ou violar a lei ou os profetas, mas sim cumprir. Ok? João 5,18, João diz em João 5,18 que Jesus não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, queridos, o que eu pretendo e estou mostrando aqui é que a lei referente aos sacrifícios e à circuncisão estava acima da lei referente à guarda do sábado. Entre o mandamento do sábado e os mandamentos de se sacrificar e de se circuncidar, eu quero lhe dizer que o sábado estava numa posição inferior. E volto a dizer, Jesus Cristo, como um bom rabino, como todos os bons rabinos, todos os rabinos, ele reconhecia que há mandamentos maiores e mandamentos menores. E, em comparação aos sacrifícios e à circuncisão, o sábado é um mandamento menor. Então vamos lá. Se a circuncisão e os sacrifícios foram abolidos na morte de Cristo, e foram, então a lógica é que o sábado também foi abolido. Porque não faz lógica dizer que os sacrifícios e a circuncisão
maiores mandamentos em relação ao sábado foram abolidos e o sábado, que é um mandamento menor, permanecer de pé. Não faz sentido. Se o maior caiu, é de se esperar que tudo aquilo que está abaixo também ruiu por terra. E de fato, Efésios 2:15 mostra que a lei, na sua forma de mandamentos, foi abolida. Foi abolida na morte de Cristo. Ok, queridos? Esta é a verdade. Então, eu estou mostrando aqui para vocês o que? A falácia adventista da lei moral e da lei cerimonial. Volto a dizer, para fecharmos este vídeo, para os judeus não existe essa divisão entre lei moral e lei cerimonial, e nem para a Bíblia Sagrada. A circuncisão e os sacrifícios eram tão morais quanto a guarda do sábado. Eram tão morais quanto o mandamento não matarás, não adulterarás. Ora, quando você lê a história dos Macabeus, eles davam a vida pela circuncisão. Eles deram a vida por causa do que os adventistas chamam de lei cerimonial, por causa dos sacrifícios, das ofertas, da circuncisão. Para os judeus não existe essa divisória de lei moral e lei cerimonial. Todas as leis são morais. Para os judeus, tudo o que Moisés recebeu era moral e era eterno. De sorte que o fim, quando se diz assim, Cristo é o fim da lei, Paulo está dizendo que ele é o fim de toda a lei, não apenas de uma parte da lei, conforme ensinam os adventistas do sétimo dia. E claro, eu tenho que ser honesto, não apenas os adventistas do sétimo dia, mas por que eu estou chamando aqui a atenção para os adventistas? Porque eles enfatizam que a lei cerimonial foi abolida no que se respeita aos sacrifícios e à circuncisão e que a lei moral permanece por causa do sábado. Quando os adventistas dizem, mas a lei moral é eterna, ela permanece, eles têm em mente não os 10 mandamentos, mas apenas o sábado. Ok, queridos? Isto é um argumento falacioso dos adventistas. A verdade é que toda a lei, em todas as suas ordenanças, é Paulo quem diz, foi abolida, foi finalizada em Cristo. Cristo é o fim, o telos da lei. Foi Paulo quem diz isso, queridos. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todos sempre. Amém.